A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Chegamos aqui a mais uma mensagem muito, mas muito importante dentro deste canal que tem como objetivo Jesus libertar os cativos, tá? Então, tenho ministrado em todos os meus vídeos a palavra de Deus, ajudando as pessoas a serem salvas, a serem curadas, a serem libertas, a se santificarem. Então eu vou dando várias dicas, e aqui hoje eu tenho uma dica de suma importância que você precisa prestar bastante atenção, que é o cuidado que temos que ter na hora de expulsar demônios, tá? Então preste bem atenção nessas dicas, conforme a palavra, conforme a experiência que Deus tem dado a mim. Eu quero aí compartilhar e dividir isso com você. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Muito, muito. Então, você gostando deste vídeo, desta mensagem, deste canal, você que está chegando agora, está me conhecendo pela primeira vez, inscreva-se no canal, clique aqui no sininho em receber todas as mensagens, dê um joinha, compartilhe, tire suas dúvidas, tem os comentários aqui abaixo, e também logo embaixo aqui na descrição eu deixo o e-mail do Ministério Jesus Liberta os Cativos. Entre em contato comigo lá. E somente lá no e-mail aí você pode passar seu WhatsApp, a gente liga. Eu ministro pessoas também pelo WhatsApp de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. E muitas pessoas têm sido curadas e libertas em nome de Jesus. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. E hoje eu entendi no meu coração que é importante você receber algumas dicas, tá? Então que dicas? São cuidado que nós temos que ter na hora de expulsar demônios, tá? A grande maioria tem medo, receio e tem muito problema nessa área, e nós precisamos também proteger a pessoa que está endemoniada, porque o objetivo é libertá-la, né? E não piorar ou machucar a pessoa e trazer mais transtorno do que a pessoa já está enfrentando. Antes disso, eu quero ler um trecho da palavra de Deus para fortalecer a sua fé, que está em Lucas capítulo 10, versículo 17 em diante. Diz assim: quando Jesus enviou os 70 para evangelizar, eles depois voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes então Jesus: eu vi a Satanás como raio cair do céu. E eis que vos dei, Jesus completa, autoridade, glória a Deus, para pisar serpentes e escorpiões, tá? E sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum, ou nada vos causará nenhum dano. Mas, como eu já disse em alguns outros vídeos, nós sabemos, e quem trabalha também com batalha espiritual, e pessoas que muitas vezes acaba estando diante de uma manifestação de um demônio, muitas vezes não sabe o que fazer, como fazer, e aqueles que estão expulsando acabam sempre tendo algumas retaliações e algumas dificuldades. Então aqui eu quero trazer para você, através da minha experiência que eu tenho tido com a palavra e com Deus, e de uma certa forma poder te ajudar, tudo bem? Não é uma regra, mas entenda os tópicos que eu vou te passar, que eu creio que vai te ajudar. Então, vamos lá. Primeiro tópico, primeira dica, podemos dizer assim, para te ajudar na hora de expulsar um demônio. Qual é a primeira coisa que eu entendo que nós temos que ter, meu amado e minha amada irmã? Nós precisamos depender somente do Espírito Santo, somente do Espírito Santo, de mais nada. E ainda pedir para Deus te proteger e te dar sabedoria naquela hora, porque cada caso é um caso. Então, toda vez que nós vamos libertar alguém de um demônio, está possuído e tudo, está endemoniado, aquela coisa toda, então nós estamos ali no nome de Jesus, tá? E o Espírito Santo, que é a pessoa, que é a Trindade, né? A pessoa da Trindade. O Espírito Santo que está conosco aqui, porque Jesus já subiu ao terceiro céu e enviou outro Consolador. Então o Espírito Santo é que está nos conduzindo em tudo, tá? Em todas as coisas. E hoje em específico quero falar sobre
aqui a expulsão do demônio. Naquela hora, você tem que declarar. Eu estou tomando aí um pouquinho de água porque eu peguei um pouquinho de gripe. Tá? Mas vamos lá. Queridos, é depender do Espírito Santo. Sempre orar. Espírito Santo, o Senhor conhece a pessoa, o Senhor conhece a história, o Senhor conhece o ambiente, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe com quem que eu vou lidar. Eu não sei se é um demônio ou uma legião, tá? E por que ele está ali. Então, depender do Espírito Santo é essencial, tá? Porque é o Espírito Santo, é no nome de Jesus que nós somos mais do que vencedores. E como eu disse, lógico, cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua legalidade, o seu problema e a sua situação, mas o Espírito Santo, no nome de Jesus, resolve tudo, ok? Segundo ponto, queridos, eu e você precisamos estarmos com a nossa vida santificada, ou seja, peça perdão pelos seus pecados antes, já durante, não precisa nem esperar, né, vir a manifestação do demônio. Já viva uma vida em santificação, e se porventura acontecer e naquele dia você tiver com alguma questão, algum detalhe, peça perdão antes, porque no mundo espiritual fica registrado, né, a sua confissão, sua oração. Se limpe pelo sangue de Cristo, não vá de qualquer forma. Ali antes, faça aquela oração, diga: Senhor, me perdoa, me lava com teu sangue precioso, um pecado que cometi hoje, alguma coisa, se você lembrar, já cita, clame o sangue. No mundo espiritual isso é registrado, o inimigo sabe disso, e ele não vai ter como te acusar de nada, para você se preocupar somente em libertar aquela pessoa, tá? Então esse foi o segundo item. Então, terceira dica: não ter medo das ameaças do demônio, porque ele quer colocar medo em você ou em mim, né? Para você parar a libertação. Ou seja, o inimigo ele quer com que você pare, ou então nem inicie a libertação. Então, qual é a estratégia do inimigo? É por medo. Então ele fica nervoso, ele vai rosnar, ele vai virar os dedos, vai virar a mão, ele vai tentar fazer algum barulho, ou pular, ou quebrar alguma coisa. Então ele vai, de uma certa forma, tentar te pôr medo. E aí, então, por isso que eu disse, confie no Espírito Santo, ele já venceu todas as coisas. Eu dei o texto, né, que os demônios se submetem, então não tenha medo dele, porque ele já está derrotado. E aí, com as outras dicas a seguir, você vai compreender como eliminar tudo isso. Então a primeira dica é assim: você já está esperando, ele vai querer te pôr medo. Então você já está esperando, pronto, você não vai ter medo. Ele vai querer te pegar, ele vai querer te arranhar, ele vai querer voar em cima de você, e você não precisa ter medo. Agora, como evitar que essas coisas aconteçam, até mesmo do inimigo se aproximar de você? Que é a quarta dica, tá? A quarta dica é exatamente o seguinte: você precisa, pela oração, amarrar e repreender toda a ação do demônio com o comando da palavra, tá? Com o comando da palavra. Por que eu estou entrando nesse aspecto aqui agora? O inimigo quer te pôr medo? Você repreende ele em nome de Jesus. Não tenha receio. Agora, às vezes ele está nervoso, ele quer derrubar as coisas, quer derrubar a cadeira, quer fazer uma arruaça ali. E eu quero contar aqui também uma experiência dentro de todos esses tópicos para ir te ajudando também. Quando eu comecei, eu sempre confiei muito em Deus, eu nunca tive medo do demônio, seja lá em quem for. E aí eu via a pessoa pulando, querendo quebrar tudo. E eu tinha a mania, sabe, no começo, de ir lá e segurar a pessoa, para ela não se machucar e tal. E eu sempre fazia isso. E nisso que eu segurava a pessoa, eu tinha que usar de uma certa força, né, com todo cuidado, mas usar de uma certa força, porque o inimigo, ele está ali nervoso. E aí eu segurava a pessoa para depois repreender e orar. E aí o Espírito Santo, depois ele falou assim para mim: até quando você vai ficar segurando, não é a pessoa que está endemoniada, porque é um demônio nela, com as suas próprias forças? Imagine quando você não conseguir pegar alguém mais forte, ou então quando você estiver velhinho, e aí vai fazer o quê? Os demônios vão continuar agindo, né, em outras pessoas, e aí você vai conseguir segurar? Eu falei: realmente não. Então, nem agora e nem lá na frente, quando estiver velhinho, porque isso não é a forma correta. Eu falei: então como que é, Senhor?
Então o Espírito Santo falou para mim, a forma correta de você amarrar o inimigo, repreender toda a ação dele, é você falar, é você dizer ao demônio, estou aqui em nome de Jesus, e eu te amarro e te repreendo, e torno agora nulo qualquer ação tua, mão para trás, e você agora está amordaçado, está amarrado e não vai atuar, não vai fazer nada. Querido, é incrível. Falei, bem, senhor, se é assim, amém, é até melhor. E quando aconteceu uma outra vez, eu lembrava que sempre eu tentava segurar, aí da outra vez eu já tinha sido orientado, eu disse, em nome de Jesus, mão para trás, amarrado, na hora, querido. O demônio pôs a mão para trás, amarrou, falei, quieto, e se ajoelha aí e tal, e ele se ajoelhou, e aí foi uma coisa tremenda, e a nossa fé até aumenta, né, porque a gente vai aprendendo, ok? E o Espírito Santo vai nos conduzindo, por isso que vai dependendo sempre do Espírito Santo que ele vai te orientando. Eu estou te passando essas dicas aqui, então não segure com as suas próprias mãos, tá? Uma vez eu segurei uma pessoa com as próprias mãos, era uma mulher, né, ela até meteu a unha aqui, arrancou sangue de mim, e eu não tive medo, mesmo saindo sangue, continuei, e ela passou a unha, né, então as unhas grandes, e depois o Espírito Santo foi me orientando. E hoje, em qualquer lugar que eu vou, eu só dou a ordem, porque Deus nos deu essa autoridade. Em nome de Jesus, demônio, estou aqui. Em nome de Jesus, eu te amarro, mão para trás, quieto, se ajoelha, fica quieto, não vai bater, não vai fazer nada, você não vai machucar a pessoa que está endemoniada, porque é no nome de Jesus que eu te mando fazer isso. Ele, na hora, ele fica quieto. E aí, então, você faz toda a libertação ali e a expulsão desse demônio, tá bom? Então essa foi a quarta dica. Quinta dica, ok? Quinta dica. Não dependa da sua obra ou da sua religião, e sim unicamente do nome de Jesus. Então, como isso, pastor? Então vamos lá. Eu estou dando aqui experiência para te ajudar, tá bom? Teve um irmão que ele precisava, na verdade, assim, era o hábito dele, isso é legal, ele ia para o monte, orava, tudo, e depois dele fazer tudo isso, ele teve um tempo de jejum. E ele estabeleceu que durante aquela semana, ele iria ficar sem comer, somente tomando água. E aí, o que aconteceu? Nesses 7 dias, ele foi ele iria para uma determinada reunião no sábado à noite, acho que era sábado ou domingo, não lembro o dia, e já era aí praticamente o 6º, 7º dia, já estava no finalzinho já, tá? Mas ele tinha falado para Deus que iria ficar 7 dias, então ainda não tinha cumprido o tempo. Só que durante aquele dia ele foi na casa de um irmão e tinha um churrasco na casa desse irmão. E aí imagine, querida, a pessoa com 6 dias já com fome. Aí foi na casa de um irmão, o irmão estava fazendo um churrasco, é brincadeira, né? Aquele cheirinho, daquela carne, daquela linguiça, aí o irmão caiu, né? Porque ele falou, bem, eu vou comer só um pedacinho de linguiça, olha que coisa, né? E só para tirar um gostinho e tá bom. Aí o que ele fez? Ele acabou comendo um pedacinho de linguiça e foi embora. E com isso, lógico, dentro daquilo que ele tinha prometido, ele acabou quebrando aqueles dias de jejum e foi depois à noite na reunião. Chegando na reunião à noite, ele ministrando tudo, o pessoal tudo no culto, aí manifestou um demônio numa pessoa e ele foi expulsar o demônio. Sabe o que o demônio falou para ele? O demônio falou desse jeito, porque o demônio ele quer, sabe, fazer de tudo para você não tirar ele dali. O demônio olhou para o rosto lá, né, do irmão e falou assim, olha, eu não vou sair daqui porque você quebrou o seu jejum. Mas olha, ele falou assim, o seu jejum era até amanhã e hoje você comeu uma linguiça, então você não pode me expulsar daqui porque você quebrou o jejum. Querido, é uma situação louca, né? E aí o irmão ficou meio assim, sem o que fazer na hora, e as pessoas vendo. Aí na hora, querido, o Espírito Santo, que é tremendo, né, aí veio sobre ele assim com força, deu graça, e ele entendeu que não era o jejum dele, que não era a obra dele, que não era a forma dele, mas aquele demônio tinha que sair dali, era por causa de Jesus,
e não por causa de algum jejum ou por causa de algo que eu faça, porque senão a glória é nossa. Aí aquele irmão entendeu rapidamente pelo Espírito Santo. Aí ele disse para o demônio: olha, com linguiça ou sem linguiça, é em nome de Jesus que eu te mando embora. Você vai sair daqui agora, porque não é o fato de eu ter comido ou deixado de ter comido, não é o fato de eu ter cumprido o jejum ou não. E aí ficou até marcado, né? O pessoal dava muita risada. Ele disse: com linguiça ou sem linguiça, sai em nome de Jesus. E aquele demônio foi embora. E nós demos muita risada, foi um negócio tremendo. E de vez em quando eu passo isso nas minhas palestras. E hoje eu estou passando isso aqui para você entender que o demônio ele pega a minha e a sua religião para tentar nos confundir, né? E não é isso, tá bom, querido? Então, tem coisa que é entre eu e você, é particular, entre eu, você e Deus, né? Mas aquele demônio, ele conhece as nossas vidas, sabe o que nós estamos fazendo, e então ele tenta impedir. Mas graças a Deus que o irmão ficou cheio da graça, entendeu que não era pelo jejum, não era pelo fato dele ter comido uma linguiça, mas era pelo fato do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, esse quarto item é amarrar e repreender toda a ação do inimigo, né? É o quinto, né? Não depender da sua obra, tá? Ou da sua religião. Não dependa. Só dependa do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, vamos para a sexta dica. Não deixe, isso aqui é interessante, tá? Não deixe ninguém perto. Na hora que você está ali expulsando o demônio, não deixe ninguém perto. Principalmente o incrédulo. Ou até mesmo um crente mais fraco, tá? Vou contar uma experiência para vocês. Uma certa vez uma irmã veio na minha casa, veio pedir oração. E aí na hora que eu fui orar, manifestou um demônio. Então eu já repreendi tudo, amarrei tudo, porque senão ela ia quebrar as coisas tudo da minha casa, da minha sala. E a minha sogra, né, do jeitinho dela, ela vendo toda aquela situação, porque ali eu estava expulsando vários, era uma legião. Então tinha muitas pessoas, muitos demônios ali. E aí já estava levando um certo tempo. Aí a minha sogra chegou ali, queridos, até perto, para tentar, de uma certa forma, acalmar, né, a mulher que estava endemoniada. Querido, o demônio se apegou, pegou forte assim no braço dela, ela, coitada, o bracinho fininho, tal, todo fraquinho. E quem disse que alguém conseguia tirar a mão daquela mulher endemoniada da mão da minha sogra? Ela apertava assim, minha sogra começou até... A minha mão está doendo e tal. E eu tinha dado uma ordem à minha sogra: não fique perto, né? E ela se aproximou. E olha que interessante, não adiantava você pegar assim e ir tirando dedo por dedo, assim, da mão dela, porque o demônio tem muita força. Então é interessante. Quando acontece isso, eu disse assim: em nome de Jesus, eu quero que você solte agora. Solte a mão da minha sogra agora, estou dando ordem. Aí o demônio, porque é no nome de Jesus, ele foi soltando, e aí soltou a mão da minha sogra ficou até com a mão um pouco doendo. Eu falei para ela não se aproximar até eu terminar, e que ali não era para ela tentar ajudar, porque ela quis ajudar com um pouco de água, alguma coisa, e não era o momento, porque o demônio não estava com sede, o demônio queria era realmente causar, né, um barulho, alguma situação constrangedora. E outra coisa, você pode reparar, se você deixa alguém incrédulo perto e toca na pessoa, parece que o demônio fica mais forte ainda. Entendeu? Por quê? É como se fizesse uma ligação. Então, o conselho que eu te dou: a pessoa está endemoniada, afasta as pessoas. Tudo bem? Não fique perto. Ninguém toca. Só você que está ali no comando, dando a ordem. E se está com alguns outros irmãos, mas esses outros irmãos também não tocam, porque você não sabe da vida e da condição espiritual de cada um, por mais que seja irmão. Você não sabe, às vezes, se a pessoa está até em pecado, alguma coisa, entende? Mas eles estão orando, então eles estejam orando, ali ele, Deus, e só um dá o comando. Não pode ser 2 ou 3, porque senão o demônio não sabe quem obedecer, tudo bem? Porque todos têm o Senhor, amém? Mas só um dá o comando e os outros ficam na intercessão. Ok? Então, essa daí é a sexta dica. Não deixar ninguém perto, né? Principalmente aí o incrédulo, para que o inimigo não fique mais forte. E aí você tem outro problema. Além de
expulsar aquele demônio, você ainda tem que ajudar aquela pessoa a qual o inimigo apegou, apertou a mão e aí ficou segurando ali naquela pessoa. A sétima dica é exatamente o seguinte. Muitas das vezes você ora e o demônio não quer sair. Então, quando o demônio não quer sair, entenda o que eu vou lhe dizer. Isso, Deus, pelo Espírito Santo, tem me orientado. Tá? Isso é para te ajudar. Se você achar que não, aí é contigo. Mas não é pecado fazer isso. Tá? Vou até te mostrar aqui biblicamente. Quando o demônio não quiser sair, você deve perguntar a ele o porquê. Você está lá expulsando o demônio, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai, tal, aquela coisa toda, e o demônio não sai. Já aconteceu isso? Ou ele fica dando risada, não vou sair, não vou sair. E você fica numa situação ali, né? Aquele tempo, você fala, e agora? Eu estou mandando o demônio embora em nome de Jesus, por que ele não quer ir? Veja, o problema não está em Deus, não está com Jesus, e o demônio também não. Então a questão é nós entendermos o porquê ele está ali. E aí nos meus vídeos eu ensino sobre legalidade e direitos que o demônio tem por estar ali. Mas preste bem atenção que dá para resolver isso. Então o que você tem que fazer? Você deve perguntar ao demônio o porquê que ele está ali, dando a ordem no nome de Jesus para ele não mentir. Aí eu vou colocar aqui uma questão que às vezes alguns acham que estamos consultando o demônio. Veja bem, consultar é diferente de mandar. Consultar é você ir lá no demônio, como alguns fazem, tá? Não faça isso, e perguntar para ele assim, olha, o que você acha disso? Não é? Que você tem... isso aí é pecado. Agora você dá ordem para o demônio, dá uma ordem para ele falar a verdade ali, e o porquê ele está ali, isso não é consulta. Isso aí é fazer ele dar um tiro no pé dele, como o Espírito Santo tem me ensinado, hein? E uma vez eu estava orando, eu falei, Senhor, eu vou dar um exemplo aqui. Já fui numa casa aí de certa pessoa, e vira e mexe, manda um demônio, vem um outro, manda um demônio, vem outro. Por que não acaba isso? Até quando eu vou ficar com isso daí? Então, orando ao Espírito Santo. Queridos, acredite. O Espírito Santo falou para mim, com a minha sensibilidade, eu entendi. Não foi coisa do inimigo. Ele falou, quando você chegar lá, você vai perguntar para ele por que ele está ali. Aí eu falei, Senhor, mas não é dito que ele é mentiroso? Então, ele é mentiroso. Mas somente quando você vai consultar ele para alguma coisa. Se você for consultar ele, você está negando a mim, porque você tem que consultar o Espírito Santo. Agora, quando você vai dar a ordem, você dá uma ordem para ele, ele obedece. Então, por exemplo, quando você dá uma ordem para ele assim, quieto, ele fica quieto. Quando você dá uma ordem para ele, mão para trás, ele põe a mão para trás. Então, isso não é problema, né? Todo mundo sabe que é verdade. Então, aí, o que vai acontecer? Você vai chegar e vai dizer para ele assim, em nome de Jesus e não minta. Se você mentir, eu vou te queimar aí no mundo espiritual com o fogo do Espírito Santo. E é sério o negócio. Em nome de Jesus, eu quero saber por que você está aqui. Então, veja, isso não é uma consulta. Isso aí é exatamente o quê? É dar uma ordem e ele vai ter que falar. E ele diz, amado, acredite, ele diz, e eu tenho ajudado e acelerado mais a libertação em muita gente por causa desta comunhão que eu tive com Deus, ele me orientou a fazer dessa forma. Então, você dá a ordem no nome de Jesus para ele não mentir. Então, como eu disse, você não está fazendo uma consulta e se dando a ordem para ele falar o porquê dele estar ali. E aí você fala assim, qual é a legalidade e o direito que você tem por estar aqui? Por quê? Amado, eu vou dar aqui alguns exemplos. Uma vez eu fui ensinar um pastor e ele não acreditou que tinha objetos de maldição, tá? E aí numa reunião, numa casa, um demônio se manifestou e ele mandava o demônio embora, o demônio não ia não. Você entendeu? O demônio não ia embora não. E aí ele começou a ficar meio com vergonha e tal, o povo olhava, e aí, não vai expulsar? Não vai? E aí foi que ele falou, por que você não vai embora se eu estou te mandando o nome de Jesus? Aí ele falou assim, por causa daquele objeto de maldição. Entendeu? Então eu digo assim, o diabo naquele momento, o demônio, né, naquele momento, mentiu? Não, porque ele está numa guerra. E o pastor não foi consultar ele. O pastor, ele quis saber por que ele não ia. E aí ele tinha que falar a verdade. E aí ele disse, eu tenho o direito de estar aqui por causa daquele objeto. E aí, enquanto você não tirar, é meu direito. Você não sabia? Então, praticamente o demônio
quis zombar, assim, modo de se dizer, né? Quis desmerecer o pastor, mas foi misericórdia. Aí o pastor foi lá e quebrou o objeto. Quando quebrou, o demônio deu um grito e ele saiu e não voltou mais. Por quê? Você que mexe com batalha espiritual, você sabe que os demônios, eles estão nos lugares por direito e por legalidade. E se você não quebrar esses direitos e legalidade, veja bem, alguns até vão embora. Como aqui eu tenho ajudado pessoas que o pastor expulsa lá na igreja e quando chega a noite, o demônio está lá de novo com a irmã ou com a irmã. Quando me liga e fala, mas pastor, na igreja expulsaram esse demônio, por que ele está aqui ainda? Eu falei, então ele está aí porque ele tem direito. Não é só expulsar, mas você tem que desfazer o direito, quebrar o direito legal dado a ele. Se é pecado, se arrepender, se é objeto, retirar, se é algum trabalho de macumba, quebrar isso daí, para que então o inimigo ele não volte mais. Então, olha o que aconteceu. Eu estava indo numa casa, num determinado bairro, e aí, quando aquele demônio se manifestou, já tinha várias vezes, não era o mesmo, tinham vários. E aí eu lembrei que o Espírito Santo falou, pergunta para ele por que ele está aqui e ainda não foi embora. E aí eu fiz, em nome de Jesus, não minta, eu quero saber por que você está nela e está perturbando ela todo esse tempo. Aí na hora ele não quis dizer, eu falei, você vai dizer, eu estou mandando em nome de Jesus. Aí ele foi dizer, eu estou aqui porque há 3 gerações atrás, veja, o bisavô dela, ele consagrou essa casa, essa família, com uma foto num trabalho em determinado lugar. E eu tenho esse direito de estar aqui porque foi o bisavô deles que entregou esta casa e a vida desta mulher, né, para mim. Então eu dei a ordem e disse, e agora, onde é que você vai achar essa foto? Eu falei assim, essa foto está aqui? Sim, está aqui. E onde que está? Não minta. Aí ele disse, essa foto está lá no quarto de despensa, em uma das caixas. Aí eu fiquei com aquela mulher que estava endemoniada, ali cuidando dela, o demônio ali presente, e mandei as filhas ir atrás das caixas. Queridos, lá tinha umas 5, 6 caixas. Aí trazia uma caixa, abria, aí olhava foto. E aí para você achar uma foto dessa? Pensa que situação. E era o Espírito Santo ensinando. Eu estou aqui compartilhando com você as minhas experiências para ver se eu te ajudo, tá? E aí então, e pedindo sempre sabedoria para o Espírito Santo naquela situação. E eu precisava acabar com aquilo, querido. Não adiantava ficar indo lá direto. Então, eu tenho certeza que você está aí, você não quer eliminar logo esse problema, então tem que ir na fonte, na raiz. E aí, como veio uma caixa, veio 2, aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, traz logo todas e já vamos derramar aqui. E aí elas trouxeram as caixas e eu disse, qual dessas caixas a foto está? Aí ela apontou o dedo assim, era naquela caixa X ali, separei as outras e viramos a caixa. Quando viramos a caixa, foi uma criança de 8 anos de idade que estava ali acompanhando, vendo tudo aquilo. Ela pegou a foto e falou, olha pastor, não é essa aqui, olha. Quando mostrou a foto, mas queridos, precisava de ver a manifestação do demônio ali, como ele, a reação dele. Ele queria pegar aquela foto, ele queria guardar aquela foto como se fosse uma proteção dele. E ele sabia, ele estava ali já há anos. Já tinha umas 3 gerações já ali. Você entendeu? Eu estava com a filha, com a avó, e veio do bisavó lá, umas 3 gerações. E aí então eu segurei a foto, repreendi ele, e disse, é essa foto? Ele falou, é. Então em nome de Jesus eu desfaço agora toda a consagração, todo o trabalho realizado para esta família, para esta casa, e quebra agora todo o teu direito legal e rasguei. Querido, quando eu rasguei aquela foto, já de ver o barulho que aquele demônio fez, parece que tinha, entenda assim, não estou exagerando não, parece que tinha entrado uma dinamite ali. E ele deu um grito tão grande e foi embora daquela mulher, aquela mulher ficou liberta, e nós ficamos impressionados com tudo aquilo, porque hoje eu entendo que no mundo espiritual aquele demônio sofreu demais, porque ele perdeu ali um espaço de 3 gerações, que ninguém descobriu por quê. E quando eu fui lá, o Espírito Santo falou assim, pergunta para ele que ele vai dizer para você, porque eu te dei essa autoridade. E com isso, amado, aquela pessoa foi liberta. E aí, você vai dizer que era mentira? Eu fiz isso. E eu tenho esse testemunho. Eu não estou aqui inventando mentira, tá? E uma outra vez, eu acredito que é importante compartilhar aqui,
Uma outra vez eu estava numa outra cidade, e aí o demônio manifestou, eu fui expulsar, ele não quis sair não, não quis sair. E aí foi um tempo, e orava e repreendi em nada. E aí eu perguntei, por que que você está aqui? Aí foi que ele disse, ó, tem algo aí dentro desse guarda-roupa que me pertence. E aí nós fomos atrás, retiramos o pertence que tinha dado legalidade a esse demônio. E quando destruímos, aquele demônio foi embora. Queridos, por que que às vezes é importante você perguntar para o demônio, não como consulta, e sim como ordem dele mostrar realmente a sua legalidade, o seu direito. Porque, amado, você tem que ganhar tempo. E outra, aquela pessoa já está sofrendo há muitos anos. E eu digo para você, você sabe o que é? Não, você não sabe. Agora, lógico, vamos supor, também, muitas das vezes você está com uma equipe, e como eu também tenho um pessoal, mas nem sempre eles vão estar junto. Mas às vezes você está com uma equipe que tem algum irmão ou irmã que tem o discernimento, que tem a percepção, que o Espírito Santo também já mostra quem é, quem deixa de ser, quem é o demônio, porque que está ali. Amém. Então, glória a Deus, mas nem sempre você vai ter um irmão ou uma irmã nesta hora, porque você não sabe quando você vai pegar alguém nessas condições. E se você, de repente, não tiver com alguém que te ajude também, então não há problema, eu não vejo problema nenhum, porque Deus tem me pedido fazer isso, e as pessoas têm sido libertas, e os demônios têm sido verdadeiramente expulso e quebrado toda a obra. Tá? Então essa foi a 7ª dica aí para vocês. Eu vou falar da 8ª dica. Se for uma legião, perguntar o nome. Tá? Aí falei, lá vai ele perguntar o nome, né? Perguntar o nome do maioral, né, do chefe, para que na hora de expulsar esse chefe, todos os subordinados vão juntos. Querido, você lembra quando Jesus perguntou para aquele demônio, qual é o teu nome? Ele falou, legião, porque somos muitos. Por que você acha que Jesus perguntou o nome? Você acha que foi à toa? E Jesus não estava consultando ali, ok? Eu acredito, amado, como eu tenho visto na minha experiência, por exemplo, você já reparou, tem gente que vai lá expulsar o demônio, aí aparece um e ele expulsa. Aí depois vem outro e ele expulsa. Aí ele fica 2, 3 horas ali expulsando o demônio. Querido, eu aprendi isso, tá? Lendo, buscando. Chama logo o chefão, porque o chefão, ele é o comandante. E ele sempre vai colocando os subordinados na frente, para nunca chegar. Para ver se você cansa e não chegar a vez dele. Porque ele estando ali, ele vai trazer mais. Então, se você tem a sabedoria, chame logo o chefe, o maioral, porque quando você manda ele embora, todos que estão subordinados a ele vão embora junto e você resolve aquilo de uma forma mais rápida. Além de você salvar logo aquela pessoa daquela situação, você não vai ficar ali tempos e mais tempos tentando, né, tirar. Porque uma legião de demônios, querido, é muito demônios. Uma legião é 6.000, né, como se diz no Velho Testamento. Então Jesus perguntou o nome. E aqueles demônios falaram, nós é legião, porque somos muito. Lógico, Jesus é Deus, ele deu a ordem e foi tudo embora. E hoje, eu também já tive experiência de expulsar a legião, não só uma vez, mas várias vezes. Então já chamo logo o chefe e mando ele embora, resolve tudo e a pessoa fica liberta, tá? Então essa aí foi a 8ª dica. A 9ª dica é que depois que expulsa, isso é muito importante, acabou ali a libertação, sempre, querido, orar repreendendo toda a retaliação dos demônios sobre a sua vida, sobre sua família, sobre sua casa e sobre seus pertences, tá? E inclusive sobre os animais que estão naquela casa, tanto da sua família, como da família da pessoa que está sendo liberta, tá bom? Por que, queridos, que é importante você fazer isso? Porque quando você tira e expulsa o demônio, eles ficam nervosos, tá? Sempre estão, e eles querem retalhar. E se ele encontrar alguma brecha, alguma situação, ele vai retalhar. Não em você, porque você já orou antes, né? Você já pediu proteção para o Espírito Santo, lembra? Mas aí ele vai tentar te retalhar, ele vai ver o que você tem, se você tem alguém na família, ou algum animal e tudo. Eu tenho
duas experiências ou mais, posso te contar aqui, não quero me alongar muito, mas eu quero fechar aqui com esse item mais outro para te ajudar. Eu conto em outro vídeo, eu vou dar esse testemunho. Eu fui numa determinada casa, depois que eu fiz toda a administração, eu agradeci a Deus e fui embora. E eu não imaginava quem eram os animais que estavam ali. A gente normalmente imagina que tem cachorro, gato, e lá tinha um papagaio, eu nem sabia. E quando foi de noite, o demônio, ele pegou aquele papagaio, apertou no pescoço. O papagaio ficou inchado, sufocado, levaram ele lá para o veterinário, tiraram uma foto e me mandaram. O veterinário, ele não entendia por que o papagaio estava daquele jeito. Fez exame, não tem nenhum problema, mas ele estava como se alguém estivesse segurando no pescoço. E quando eu vi aquilo, isso lá no começo, né, quando eu estava aprendendo, e falaram, olha pastor, o papagaio está esquisito, tal, e foi logo depois que o senhor veio aqui, não sei o que e tal, que a família foi liberta. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que é isso? E Deus falou assim, olha, o inimigo vai tentar retalhar. Você tem que entender que você está numa guerra. Só que vocês são mais que vencedores. Só que precisa aprender a orar e fechar todas as portas. E aí eu falei assim, então, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, não sabia, tal. E ajuda, né, para que o papagaio não morra, tal. E ele, assim, coube a Deus, naquele dia, já tem um tempo, o papagaio veio a morrer e aquilo ficou na minha cabeça. Eu nunca mais deixei de orar, repreendendo a retaliação sobre tudo, tá? Sobre a vida da pessoa, família, casa, marido, esposa, tudo que ele tem e os seus pertences. Teve uma vez também que eu estava aprendendo, e você vê, a gente acaba não atentando. Quando eu estava expulsando um demônio de uma pessoa que veio na minha casa, o demônio manifestou, e expulsei, lógico, não vou deixar a pessoa daquele jeito. Fui lá, expulsei tudo e tal, e não orei, repreendendo a retaliação. Queridos, naquele dia, a minha sogra, ela ficou doente, ela teve uma inflamação na garganta, compus e tudo, e aí foi dias para ser curado com antibiótico, e aí eu achava que tinha pegado uma gripe, alguma coisa e tal. E depois, quando eu fui atentar, veio no meu coração que aquela enfermidade era por causa da retaliação, daquele demônio que eu tinha expulsado dentro da minha casa e não repreendi a retaliação. E aí quando eu orei, mesmo bem depois, eu falei, Senhor, me perdoa, e a partir de hoje eu vou orar repreendendo toda a retaliação em tudo. E aí toda a retaliação que veio sobre a minha sogra, eu desfaço agora em nome de Jesus e ela foi curada, tá? Então, essa dica é importante, ok? Guarde a sua família, você, seus pertences, sua família, todo no geral, sua casa e todos os animais domésticos que você tem, tá? Até seu carro, tudo. Por quê? Porque o inimigo, de uma certa forma, ele quer tentar te abater, tá? Faz parte da guerra, querido. Mas se você aprender, você estará protegido, como depois, graças a Deus, eu aprendi isso e a minha família tem ficado protegida sem nenhum problema. E lógico, a última dica aqui para a gente terminar este vídeo, depois de tudo isso, queridos, agradecer a Deus e glorificar o nome de Jesus e o Espírito Santo por tudo, porque sempre declarar, não sou eu nem você, é Jesus que venceu o diabo, a morte, principados, potestades. Foi Jesus que venceu o pecado aqui na terra e pelas suas pisaduras, ele levou, de acordo com Isaías 53, sobre o seu corpo todas as nossas feridas, doenças, enfermidades. Pelo seu sangue ele pagou todo tipo de maldição. Tá? Então nunca esquecer de agradecer a Deus, glorificar o nome de Jesus, agradecer ao Espírito Santo que está sempre conosco, nos orientando sempre, e sempre declarar, querido, para que você nunca permita que entre orgulho e a soberba do seu coração. Sempre declarar que não somos nós, mas é o Espírito Santo, é Jesus, é Deus. Sempre declarar, nunca, já vou agradecer e já dar outra dica. O inimigo muitas das vezes quer te engrandecer quando você está firme. Nunca confie nisso. O demônio, né? O demônio muitas das vezes ele quer te elogiar, tá? Me corrigir aqui. O demônio quer te elogiar.
E aí, naquela hora, você pode tentar se gabar. Cuidado! Não. Se o demônio também tentar te elogiar e dizer, não, que você é bom, repreende na hora. Porque ele quer que você caia no pecado do orgulho, da soberba e achar que é você. E quando você foi enganado, se você foi enganado achando que é você, o inimigo persiste e ele vai ficar ali. Então, já aconteceu algumas vezes, os demônios têm querer me elogiar, eu digo, está repreendido, porque não sou eu, é o Senhor Jesus Cristo. Às vezes o demônio fala, você me descobriu. Eu falei, eu não. Quem descobriu você foi o meu Senhor Jesus Cristo, a Ele a honra e a glória. É tremendo. E teve uma vez também que o demônio começou a dar risada, ele dá, né? E aí, na hora eu falei assim, você pensa que está dando risada de mim? Eu olhei e falei, Senhor Jesus, eu estou dando risada do Senhor, porque só estou aqui no teu nome. Mas na hora, querido, o demônio se calou. Eu acredito que ele levou uma paulada do outro lado, um cascudo, que foi muito forte, porque o inimigo ele quer tirar exatamente o foco que nós temos em Cristo para trazer para nós. Então não permita isso, tá certo? Tudo é Jesus, nunca somos nós. Ai de nós, né? Você não consegue por conta própria, nem eu, vencer nenhum demônio, entendeu? Somente Jesus. Amém e aleluia. E aí então, quando sempre também que você, eu já falei em outro vídeo, mas quero só lembrar que está vindo aqui, né? Se você for em alguma casa antes mesmo, lembre-se de amarrar o valente antes de entrar também na casa, tá bom? Então, essas são as dicas que eu quero deixar para você aí. Eu acredito que essas experiências vai ajudando você também a compreender e a entender, porque acredito que, com certeza, você vai encontrar alguém numa situação dessa, e nós trocando aqui essas experiências, nós vamos ajudando uns aos outros, e Jesus vai sendo glorificado, porque esse é o desejo de Deus. Estou aqui compartilhando tudo isso com você. Volto a dizer, não para a minha glória, porque eu também aprendi tudo isso na batalha, lendo e dependendo do Espírito Santo. Que você também dependa sempre do Espírito Santo e que o Senhor Jesus e que o amor de Deus esteja cada vez mais reinando no seu coração, que Jesus te encha de sabedoria e que você não tenha medo, tá? Porque o inimigo já está derrotado. E lembre-se, uma vez Jesus falou para mim assim, o amor é o poder maior e ele cobre multidão de pecados, está escrito. E é pelo amor que você vence tudo, porque o amor é Deus. E quando você confia no amor, você não tem medo e você vai adiante. O inimigo, as obras do inimigo são destruídas. E acima de tudo, queridos, não tem alegria. A maior alegria é saber que nós estamos com Deus. Mas uma outra alegria tremenda, queridos, que é maravilhoso, é você ver uma pessoa liberta. Sabe? De chorar, de se emocionar. De você depois saber que Deus te usou para honra e glória dele, mas Deus tem que usar. Que aquela pessoa que estava há anos daquele jeito, hoje ela está liberta, curada, com a mente sadia, com a mente sã e sendo útil nas mãos de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. É tremendo quando nós testemunhamos pessoas que estavam entre a vida e a morte. E se for contar a experiência, eu vou ficar horas e horas e o vídeo já está muito longo já. Mas se eu vou contar aqui, tem muita coisa. Mas é tremendo, maravilhoso, quando você presencia uma pessoa que ela estava totalmente presa nas trevas, endemoniada, e Deus liberta aquela pessoa, e depois você encontra ela, eu já vi na hora ali, ela liberta e vivendo uma vida maravilhosa na presença de Deus, junto com seus familiares, vivendo uma vida comum, mas sadia, livre e sendo muito útil nas mãos do Senhor. É tremendo, é maravilhoso quando presenciamos isso. Se nós ficamos alegres em ver o próximo sendo ajudado, imagine Deus, que é a vontade de Deus que a gente ajude uns aos outros. E o objetivo dessas dicas é te ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente, divulgue esse vídeo aí, todos esses itens para seus irmãos, e outra, compartilhe o vídeo, é importante quando você compartilha suas redes sociais, outros também compartilham, e nós
com compartilhar, vamos alcançar o mundo inteiro. Com a finalidade do quê, queridos? Com a finalidade de destruir as obras do diabo e salvar o máximo possível de pessoas, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Clique aí no sininho em receber todas as mensagens, dá um joinha, compartilhe. E precisando de alguma coisa, de mais alguma orientação, escreva aí nos comentários, ou então entre aí no meu e-mail, tá? Que está na descrição aqui abaixo. Que Deus abençoe ricamente o seu coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço.